paz, igreja. Deus abençoe você. Abençoe a sua casa, a sua família, os seus projetos, os seus sonhos e tudo aquilo que almeja o seu coração diante da presença e da vontade de estar com Deus. Amém? Pode se assentar, meus amados, em nome de Jesus. Glória a Deus, né? A gente vai para mais um culto abençoadíssimo. E eu sei que Deus vai falar através da sua palavra em cada um dos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Quem está aqui para receber da palavra de Deus? Amém. Porque Ele também já está aqui para ministrar a palavra para cada um de nós, em nome de Jesus, né? Quero que Deus, peço a Deus que Ele use a minha boca para falar aquilo que Ele quer, aquilo que Ele deseja a cada um de nós, em nome de Jesus. Mas quando eu estava preparando a palavra do Senhor, uma das coisas que vieram no meu coração foi, antes de preparar a palavra, uma das perguntas que eu fiz no meu coração foi: o que realmente importa? O que realmente importa para nós? O que realmente nos importa na presença do Senhor? E essa pergunta não pode se calar nos nossos corações, porque ela tem uma resposta. E qual é a resposta verdadeira sobre aquilo que importa das coisas de Deus para cada um de nós? Você já se perguntou o que realmente importa? Né? Nós temos uma vida e nós vivemos grandes coisas na nossa vida. A vida são feitas de várias fases, né? Fases boas, né, Beto? Boa, fases gordas, né? Fases magras, né? Que nem Paulo diz, né? Vivi o bom e né? Vivi também o ruim, né? E todos nós aqui, principalmente os mais velhos, né? Já vivi tantas fases boas, fases que a gente está bem, não é? No relacionamento, fases que a gente está brigando, não é? Fases que a gente está bem financeiramente, fases que não é? E tudo isso são processos que passam na nossa vida, não é? Época que nós estamos felizes porque arrumamos um emprego, e outro estamos tristes porque perdemos, não é? Mas Deus provém outra coisa de novo, e assim vai. E a nossa vida é feita de ciclos no Senhor, não é? Ela é muito curta, mas é feita de ciclos. Mas a pergunta que não pode calar, né, antes de ministrar a palavra do Senhor, é o que realmente nos importa. O que realmente nos importa em uma vida com Deus? Talvez você saiu da sua casa, veio para a igreja, né, e veio pedir algo a Deus, e Deus tem todo o poder para te dar aquilo que você veio pedir. Mas aquilo que você veio pedir a Deus hoje, realmente é aquilo que importa? Qual o verdadeiro sentido de nós frequentarmos uma igreja, por exemplo? Nós acordamos cedo, hoje estava frio, podíamos ter ficado debaixo da coberta, né, Lu? Mas decidimos levantar. Você decidiu levantar mesmo no frio, na chuva, e falou: não vou para a igreja. Mas qual o sentido de você frequentar uma igreja? De você ter vindo no culto hoje, você vir no culto na quinta-feira? Qual o sentido disso tudo? O que realmente importa? Porque se nós viemos à igreja para nos encher daquilo que nós já temos, ou daquilo que nós, né, almejamos que é temporário, então de que vale? O que nós buscamos verdadeiramente na igreja? Você já parou para se perguntar o que realmente você veio buscar hoje neste lugar? E qual é a sua resposta? Talvez a sua resposta foi: eu vim buscar a presença do Senhor. Então a sua resposta está correta. E o que nos importa verdadeiramente é a nossa salvação. De que adianta, né? Eu ganhar o mundo, que nem diz Jesus, né? De ganhar o mundo todo e perder a minha? De que adianta? De que adianta você frequentar uma igreja, você vir todos os domingos, acordar cedo, vir para cá, e depois no final de tudo você perceber que você perdeu aquilo que era realmente o que importava, que era a sua salvação. E ela está condicionada à pessoa, sim ou não? A salvação do Marcelo está condicionada a alguém? A do Abraão? A minha salvação está condicionada à minha esposa, sim ou não? Não. Ela é indivíduo, indiferente de nós sermos casados, sermos solteiros, temos filhos, temos mães, pais, não importa. A salvação ela é individual. E o que nos importa realmente é a salvação. Mas enquanto estamos aqui, o que nos importa também é estarmos na presença de Deus. E que nos importa estar na presença de Deus? Quem aqui se importa em estar na presença de Deus? E é isso que nós devemos nos perguntar todos os dias: o que nos importa realmente? Amém? Eu quero orar para a gente começar a palavra de Deus, mas eu não posso começar a palavra sem nós orarmos juntos. Eu não tenho nada, eu não sou nada, eu sou como vocês, né? Igual todo mundo, né? Falho, cheio de falhas, uma pessoa que necessita totalmente das coisas de Deus, não é? Mas é necessário que nós oremos e falamos com Deus. Fala: Senhor, usa a vida desse gordo aí para falar comigo. Senhor, usa a vida desse bigodinho, dá um jeito, fala alguma coisa.
quero falar, fala através da vida dele, eu vim aqui para te ouvir, entende? Não importa. O importante é que você fale com Deus. Então, eu queria te pedir, você, em nome de Jesus, meu amado, que quando eu pedi que você orasse junto comigo, que você pudesse orar junto comigo, não ficar com o olho fechado, pastor, orar aí, não. Porque só Deus conhece a sua intimidade. Somente Ele. Poderia falar aqui dias e dias e dias e dias, e não vou entender nada daquilo que você vive na sua vida. Porque não é sobre mim, é sobre você e Ele. Então é necessário que nós oremos, amém? Vamos orar em nome de Jesus, meu amado, vamos em referência ao Senhor, vamos colocar de pé mais um instante, vamos orar, vamos pedir para que Ele fale conosco através da sua palavra, que Ele nos ministre em nome de Jesus Cristo, amém? Você pode me ajudar nisso? Senhor, meu Deus, Pai querido, Ei, Pai amado, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós gostaríamos de chegar à sua presença, Paizinho. Pai, nós não somos dignos de nada, nós somos falhos, nós somos pecadores, nós muitas vezes nem reconhecemos que somos, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, mas essa manhã nós queríamos te pedir a sua presença neste lugar. Pedir que o Senhor possa sobreviver sobre nós, que o Senhor possa vir com a sua palavra, nos ministrar. Pai, em nome de Jesus Cristo, peço que o Senhor venha nos visitar agora os nossos corações, as nossas mentes. Pai querido, visita já as nossas casas, nossos lares, traz a paz. Somente o Senhor é aquele que traz a paz que nós buscamos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos agora que o Senhor venha nos ministrar através da sua palavra. Que o Senhor possa, Pai, se fazer presente através do seu Espírito Santo, trazendo a resposta daquilo que realmente importa, daquilo que realmente, verdadeiramente nos importa, que é estarmos na sua presença. Pai, nós te pedimos agora, sela já este lugar, esta igreja. Nós já repreendemos todo o mal, todo espírito contrário a ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E nós te pedimos que o Senhor venha trazer a paz e o refrigério sobre os nossos corações. Que o Senhor venha nos ministrar para que possamos ser cheios da sua graça, cheios, Senhor, do seu poder, da sua autoridade. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos a ti o nosso amor. E nós declaramos, Senhor, que nós e nossas casas serviremos ao Senhor. Visita, Senhor, também os irmãos que estão assistindo através das lives, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Alcança, Senhor, os irmãos, Senhor. Entra nas suas casas, nos seus lares. Que a mesma unção que está nessa igreja possa também estar na casa de cada um que nos assiste nesse momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, Pai, seja conosco. Nós te exaltamos o teu nome, nós te glorificamos, porque somos completamente dependentes de ti, da sua graça e da sua misericórdia. Sela agora nossas famílias, sela, Pai, aquilo que temos, aquilo que somos, para que possamos ser cheios da sua unção. Em tudo nós entregamos o que temos e o que somos em ti. Te pedimos agora, fala conosco. Usa, Pai, a minha vida através do seu Espírito Santo, para que a sua palavra possa ser ministrada de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu querer. Mostra-nos, Senhor, o que realmente nos importa nesta vida, para que possamos ter uma comunhão contigo. Em tudo nós te pedimos, nós exaltamos o teu nome e te glorificamos. E em tudo nós te pedimos e agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do seu maravilhoso Espírito Santo do Senhor. Amém, amém. Aplauda o Senhor, meu amado. Glória a Deus, aleluias, aleluias. Pode se assentar, meu amado, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida, pela sua casa, por tudo aquilo que Ele tem feito e almejado. E eu sei que em nome de Jesus aqui, nenhum de nós temos passado fome, nem necessidade. Enquanto muitos morrem de fome, de sede, o Senhor tem nos provido na nossa casa. Mesmo apesar das nossas preocupações bobas, Ele sempre foi fiel e Ele tem nos honrado através da sua presença e da sua palavra. E o que verdadeiramente nos importa é estarmos na presença de Deus. Então vamos entrar em alguns textos que eu, por incrível que pareça, falo muito desses textos. Quando eu fui preparar a palavra, eu marco, né? Então eu vou ministrando a palavra, eu vou marcando. E eu comecei a pegar os textos que eu queria e eu vi que eu tinha marcado alguns textos já. Eu falei, nossa, eu já falei algumas vezes sobre esses textos, mas são textos que eu gosto muito. E eu acho que a palavra de Deus, ela quis falar hoje no meu coração sobre isso, amém?
Então nós vamos falar de 3 pessoas hoje, bem, né, vou tentar passar rápido, mas nesse primeiro eu quero passar um pouquinho mais para nós entendermos o que Deus deseja para cada um de nós. Você já parou para pensar o que Deus deseja para você essa manhã? Qual será os sonhos de Deus para cada um de nós? Quem aqui tem filhos? Levanta a mão só quem tem filhos aqui. Você gosta de estar com seus filhos? Não? Você ama estar com eles? Gosta de ver eles sorrir? Sim ou não? Gosta de ver eles bem alimentados, feliz da vida, todo contente? Gosta de estar na presença dos seus filhos? Sim. E você que é filho sabe a importância que você tem para os seus pais, né? E com Deus não é diferente. Se você tem essa importância para o seu filho, imagina você para Deus. O que Deus mais quer é estar junto com nós, indiferente de onde a gente está. Deus não é um Deus que só está na riqueza, só está nos grandes templos, não. Ele é um Deus que também está onde não há riqueza, porque a maior riqueza é a presença de Deus. Qual é a maior riqueza que você tem buscado? A maior riqueza que você pode alcançar é a presença de Deus, meu amado. Não se iluda. Eu sei que Satanás muitas vezes vem oferecendo grandes coisas, né? Vem oferecendo um monte de coisa e fala, ó, rouba mesmo, faz isso aqui mesmo, né? Não tem problema nenhum, é só um momento de felicidade e tal, tá tudo bem, vai dar tudo certo no final. Eu sei que Satanás, ele é assim, ele vende coisas que almejam o nosso coração, muitas das vezes, mas a realidade é que a presença de Deus é algo mais importante, porque nós queremos ir para o reino dos céus, né? O projeto de Deus desde o início eram coisas boas, amém? E a palavra de Deus lá em Gênesis 1, não, Gênesis 2, desculpa, vamos no 2, senão a gente vai demorar muito. Gênesis 2, na formação do homem, né? Gênesis 2, 4, diz assim a palavra de Deus. Este é a Gênesis dos céus, da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda nenhuma erva no campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra ainda, e também não havia homem para lavar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. A coisa era tão perfeita quando Deus preparou o mundo que não chovia. Não sei se vocês sabem disso, antes de Noé não chovia, vocês sabem disso, né, gente? Antes da época de Noé não chovia, que nem é hoje, para as plantas nascerem. Ela evaporava do solo, olha que lindo, saía aquele vapor fresquinho, todo dia, aquele vapor fresquinho, ele que molhava a planta, né? Então não havia chuva, né? Não havia chuva ainda, então o que havia era um vapor que saía da água, da superfície, né? Então eu estava lá na terra, daqui a pouco saía aquele vaporzinho, molhava as plantas. Era uma coisa maravilhosa, né? Então, porque ele diz assim, ó, mais uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego do quê? Isso, igreja, fôlego de vida, isso mesmo, soprou o fôlego de vida. E Deus soprou o fôlego de vida, entendeu? Entenderam agora? E o homem passou a ser uma alma vivente. Plantou o Senhor Deus no jardim do Éden, né? Olha que lindo, né? Deus preparou algo tão maravilhoso. O jardim do Éden era algo perfeito, amém? Plantou o Senhor Deus no 8, plantou Deus no jardim do Éden em direção ao oriente, pois nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, agradáveis, olha aqui, à vista, boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim da árvore, e conhecimento, e do bem e do mal. E nós começamos a entender que tudo aquilo que Deus tem para nós era algo maravilhoso, desde o começo, desde a época, né, de Adão, Deus já preparava algo fantástico para aquele que Ele amava. E assim foi projetado. Claro que Ele, quando colocou a árvore do bem e do mal, Ele disse para Adão para que ele não... Quem sabe a história de Adão e Eva? Ninguém sabe, hein, gente? Para que ele não comesse desse fruto, não é assim? E é assim que foi. A verdade é que Deus deixava que Adão tivesse tudo. Ele só pediu 2 coisas: não coma dessa árvore.
Eu queria perguntar para você, o que Deus tem te dado? Você já parou para pensar em tudo aquilo que você tem em Deus? Se aquilo que você tem em Deus não é mais do que aquilo que você pede no dia de hoje, por que nós mais pedimos do que agradecemos? Você já parou para pensar que talvez você tenha pedido, Deus, eu preciso de um pouco de dinheiro. Mas aí você chega na sua casa e o seu filho está com saúde. E eu fico pensando, quanto dinheiro você daria para que seu filho tivesse saúde se ele não tivesse? E eu pergunto, o dinheiro poderia comprar a saúde do seu filho, sim ou não? Se você fala, pastor, mas eu nem tenho filho, entende? Por isso que eu preciso do dinheiro, porque eu prefiro pôr uma parte em dinheiro, porque eu não tenho filho ainda, então eu quero a minha parte em dinheiro, para quando eu tiver o filho, tá bem, né? Aí eu pergunto para você, se você estivesse paralisado no leito de uma cama, quanto de dinheiro você daria para que você pudesse andar? Para que você pudesse entrar para as portas dessa igreja andando? Então nós começamos a pensar que se tudo aquilo que nós pedimos a Deus, realmente é o que mais importa. Sabe? Você vê a Lu olhando para a netinha dela ali e fala, puxa, que coisa mais linda. E qual o valor disso, né, Lu? A gente às vezes olha e fala, Deus, eu tô mal, eu estou precisando de um monte de coisa. Sabe, está ruim lá em casa. E Deus tem poder para dar tudo isso. Fique tranquilo, meu amado. Se você veio buscar isso, Deus tem para te dar. Mas o que verdadeiramente importa? O irmão Bebeto veio para a igreja. Glória a Deus, aleluia, pela vida dele. Mas se ele não pudesse estar na igreja por causa que estivesse socorrendo um filho, Deus me livre de uma coisa dessas. Entende? Aí o que realmente importaria? Então nós temos que analisar as coisas de Deus no profundo de Deus, né? Nós pensamos que nós temos grandes coisas, conseguimos ter uma vida saudável, mas perdemos a nossa alma, perdemos a nossa presença com Deus. Então não tem como nós termos pessoas de Deus se nós não entendemos o que realmente importa em Deus. Deus deu a Adão tudo aquilo que nós podemos almejar. Adão nem plantava nada, as coisas nasciam assim, né? Do nada, vai ter um vaporzinho, chegava lá na árvore, comia o fruto, no outro dia tinha mais fruto, animal, carne, tudo, tinha tudo. Mas ele se perdeu na desobediência. De quê? De grandes coisas? Um monte de coisa? Não. Foi nas pequenas coisas, entende? E eu queria perguntar para você, no que nós desobedecemos a Deus? O que faz com que nós perdemos a nossa salvação? Será que grandes coisas fazem com que perdemos a salvação? Ou será que nas pequenas coisas? Sabe, nós não podemos ter um evangelho onde nós não refletimos na palavra de Deus. Porque o que verdadeiramente buscamos em Deus? Se Adão tinha tudo, e Adão se perdeu naquilo que era o mínimo. Adão nem queria nem comer o fruto, não é assim? Ele nem queria comer o fruto, nem estava lá. O erro de Adão foi deixar a mulher dele lá, largada, não é? Largou a mulher dele largada lá, a serpente foi, ó, não é? Porque a serpente ele é assim, não é? Por isso que você está desunido às vezes com uma pessoa, você não percebe, mas a serpente está ali, não é? Quando a mulher comeu, e não morreu naquele momento, ela falou, come aí, Adão. Adão foi e comeu, ele nem queria, cara, ele nem viu, nem estava olhando a árvore, mas ele comeu. Quantas vezes a gente comete um erro por causa das pessoas também, que estão à nossa volta? Por isso nós temos que ter cuidado, né, Dani? Temos que ter cuidado com as amizades, temos que ter amizade com as pessoas que nos influenciam. Quem tem influenciado você? Você já parou para pensar? Quem é a pessoa da sua confiança hoje? Se eu perguntasse para a Evelyn, quem é a pessoa que você realmente confia? Você vai falar hoje, eu confio, essa pessoa, eu confio, 100%. Então, quanto dessa pessoa te leva à presença de Deus? Você já parou para pensar se as pessoas que te influenciam hoje, se elas te levam para a presença de Deus, sim ou não? Aquilo que você almeja nas pessoas, que você mais admira, será que te levam à presença de Deus, sim ou não? Porque se essas pessoas não estão te levando para ter conhecimento da palavra de Deus, para ter uma vida plena com Ele, então não somente ela está se perdendo, mas também está fazendo com que você se perca. Assim foi com Adão, não é assim? Adão nem queria nada, mas ele foi no embalo das
pessoas. As pessoas começaram a influenciá-lo e ele, então tá bom, vou comer isso aí. E ele perdeu o quê? O mais importante de tudo que um homem poderia ter. E o que é? O quê? A presença de Deus. Sabe, a presença de Deus é algo mais importante que um homem ou uma mulher pode ter. Porque se nós almejamos a nossa salvação, como a gente decidiu aqui no grupo, né, Beto? A gente decidiu em grupo aqui que o mais primordial é a nossa salvação. E se você quer a sua salvação, é para viver na onde? No reino dos céus? Na presença de Deus, sim ou não? Porque se a sua resposta é sim, de que forma você almeja viver nesse reino? Quem é o Deus que você serve? São perguntas que nós temos que nos fazer. Foi essa pergunta que eu me fiz de manhã, mas quem é o Deus que eu sirvo? Quem é Ele? De que maneira eu posso entrar no reino dos céus? Será que Deus permitiria que um ladrão entrasse no reino dos céus? Um mentiroso, um adúltero, um ladrão? Será que Deus permitiria isso? Meu amado, fique tranquilo. Se você, fique tranquilo. Eu não estou aqui para, é só uma reflexão para nós. Porque se você quer ter uma comunhão com Deus, é necessário que nós nos entreguemos a Deus, né, Lário? E quantos de nós queremos nos entregar? A palavra de Deus diz que Deus andava todos os dias pelo jardim, não é assim? Eu fico imaginando todo dia andar no jardim do Éden, gente, que lugar maravilhoso, não é? Lindo, flores lindas, né, pastor? Comida em abundância, nem trabalhava, ficava dormindo o dia inteiro. Deus deu a Eva para ele lá, para melhorar mais ainda, né, pastor Galão? Ficou bom o negócio para ele, né? E ele tinha tudo. E a maior coisa que Adão tinha, o que era? Mais do que o fruto, mais do que a Eva, mais do que o alimento, mais do que tudo. O que era o maior? A maior coisa que aquele Adão tinha era o quê? A presença. A presença. Sabe, meu amado, você pode ter tudo. Você pode ter um bom emprego, você pode ter saúde, ter uma boa família, ter um bom ministério. Você pode ter tudo. Mas se você perder a presença de Deus, então você perdeu tudo o que você poderia ter de melhor. E o que realmente importa? Lembra quando eu fui começar a preparar a palavra? O que realmente importa? O que realmente nos importa é a presença do Senhor. Adão tinha a presença do Senhor. E não há dúvidas de que Deus habitava com Adão, porque Adão tinha tudo. Mas algumas coisas aconteceram, e no 3 nós vamos entender um pouco mais. Gênesis 3 diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis da árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, e nem tocareis nele, para que não o quê? Para que não, final aí, gente, para que não morrais. Então, houve uma palavra de Deus. Deus disse, olha, pode comer de tudo o fruto, só não come deste fruto. Você consegue imaginar que Deus deu tudo para eles, só falou assim, só esse não. E como é nossas vidas? Não é assim também às vezes? Deus nos dá tudo, mas a gente vai justamente na única coisa que Deus disse, não, isso não. Aí você vai e faz. Fala, faz tudo, te dou tudo, só não mente. Aí você vai e mente. Entende? Nós nos distanciamos de Deus muitas das vezes. E Deus disse que ela morreria, mas Deus disse que morreria na hora, sim ou não? Não, Deus disse que ela iria morrer. Naquele momento, comeu, morreu, veneno? Não, não foi Deus, não disse, é um veneno, se você comer, você morre. Não é assim. Deus está dizendo, aquele que comer do fruto, morrerás. Assim é o nosso pecado, sim ou não? Quando a gente peca, você morre na hora? Pecou, morreu na hora. É assim não? Como é que é? É assim? Como é que funciona? A gente peca, o pecado mata? Não, mas a iniquidade sim. Quando nós persistimos naquilo, né? E ali aconteceu que Adão sabia que seria condenado se ele comesse.
Assim como nós que continuamos pecando, que é graças a Deus, graças a que Jesus veio, meu amado, né? Que graças à sua misericórdia nós temos o perdão de Deus. O perdão de Deus, ele é nítido nos nossos corações, ele nos perdoa, nos liberta, mas é necessário que nós nos transformemos. E no 4 diz assim: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. E por que ela disse isso? Porque ela queria enganar, não é? Porque Deus sabe que no dia que deles comeres, se abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedor do bem e do... É mentira? Ela mentiu para Eva ou não? Sim ou não? Satanás, ele é mentiroso, a gente sabe que ele é mentiroso, não sabe? Não falando disso que ele veio roubar, matar, destruir, que ele é mentiroso. Mas ele mentiu para ela, quando ele disse assim, se você ama, é verdade, se você comer, você vai conhecer o bem e o mal. Era verdade ou era mentira? Quem acha que Satanás mentiu para ela? Ninguém acha que Satanás mentiu? Quem acha? Acha? Alguém acha que mentiu? Mentiu? Sim ou não? Quem acha que mentiu aí? Levanta a mão, só quem acha que mentiu, que Satanás mentiu para ela, falou para ela que... Por incrível que pareça, Satanás estava falando a verdade. Sabe por que ele estava falando a verdade para ela? Ele estava falando a verdade para ela porque ele saberia que aquilo que ela queria, aquilo que ela ia querer é aquilo que ela não tinha. Assim como a gente que às vezes não tem algo e fica pedindo a Deus, quero isso aqui, vai te tirar da presença de Deus, você está pedindo, entende? E assim foi na vida dele. Ele chegou para ela e disse, mas Deus vai abrir os seus olhos. E era verdade. Por que era verdade? Porque Adão e Eva não conheciam o bem. Ela conhecia o bem, não? Conhecia o bem ou não? Sim ou não? Vamos, gente. Vamos lá. Eu estou aqui interativo. Né? Vou colocar um painel aqui agora, viu? Vou colocar um painel de votação aqui, Marião. Ele que nem tem no Congresso, sabe? Vota sim, vota não, sabe? Vai fazer aquilo lá. Vamos lá, quem acha que sim, né? Voto secreto, que é para você não se expor, né, gente? Voto secreto, que se você errar, ninguém fala nada, né? No final do culto. Mas a verdade é que Satanás estava falando a verdade para ela. Porém, Eva e Adão não conheciam o mal. Só que eles queriam, né? Ela falou, então vou conhecer o bem. Eu conheço o bem, agora eu quero conhecer o mal. Quantas vezes a gente também paga para ver? Quantas vezes a gente paga para ver o mal? Não é verdade? Não é assim? No namoro da gente, às vezes a gente paga para ver, né? Fala, vou pagar para ver, isso é bom. Aí depois você vai, se prende naquilo, não consegue sair nunca mais. Né, gente? Nunca mais sai daquilo que você consumiu ali naquele momento. Então, muitas das vezes a gente não percebe, né? A gente se entrega a algo, porque a gente acha que vai ser bom, né? Vai ser legal, vai ser gostoso pra caramba. E é verdade. O problema são as consequências daquilo que vem sobre as nossas vidas. Eva sabia que ela não podia comer. E Satanás também sabia que ela também não podia comer. Mas ele disse a ela, se você comer, você vai ter conhecimento do bem e do mal. Os cultos do pastor Márcio parece tudo bíblico, né, gente? A gente vai mais, né? Assim, trazado na palavra ali de... No 6 diz assim, vendo a mulher que a árvore era o quê? Boa para... O quê? Gente, vamos ler aí. No 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para... se comer, agradável aos olhos. E árvore o quê? Desejável para todo entendimento. Tomou-lhe do fruto, comeu... e também deu para o seu... Tá marido, hein? Comeu e deu para o marido, o cara comeu, né? Deu para o cara comeu, né? Mas poderia ter sido o contrário também, né? Podia ter Adão comido e dado para Eva, talvez ela tivesse comido. Eu não sei quem é na sua casa que tem comido do fruto que o outro tem dado, né? Não fique tranquilo, não olhe para sua mulher agora, né? Para que ela não pense que é ela. E você também não olhe para o seu marido, para que também ele não fale, então é eu, né? Então fique tranquilo, não olhe para ele nesse momento, não é? Só pensa no seu coração quem é que tem dado do fruto para que você coma. Então entenda, meu amado, que há uma importância em estarmos na presença de Deus. Mas há também uma promessa de Deus, que Ele vai cumprir na nossa vida. Mas é necessário que nós o obedecemos. Então o que nos importa é a presença de Deus e obedecermos a Deus. Porque a desobediência nos afasta do Senhor, amém? Ao contrário daquilo que parece ser bom, ela nos afasta. Quando ele comeu, no 7 diz o quê? Ele comeu, abriram-se então os olhos, e ambos se percebendo que estavam nus.
Por que eles perceberam que estavam nu? Porque nudez é a vergonha, não é verdade? Consideram que são folhas de figueiras e fizeram para si, para cobrir a sua nudez. Porque o pecado ele é assim, nos sentimos envergonhados, não é? Porque Deus estava vendo. Você percebeu que quando eles comeram do fruto, eles ficaram de boa? Estava em pecado, mas estava de boa. Mas quando chegou a presença do Senhor, eles correram, esconderam, colocaram as folhas, porque eles estavam com vergonha daquilo que Deus estava vendo. Porque não estavam na presença de Deus. Eu vou falar uma coisa que eu vivi na minha vida, para vocês. Quando a gente está em pecado, meu amado, é difícil entrarmos na presença de Deus. Quem aqui já tem tempo de igreja e sabe que já falhou com Deus, sabe o que é você ajoelhar e sentir vergonha de falar com Ele? Eu já senti muito disso. Sabe quando você vai orar, Bebeto? Você fala, agora eu vou preparar a palavra. Aí você ajoelha e você fala, meu Deus, que vergonha. Que vergonha. Quem já sentiu vergonha da presença de Deus? Porque o pecado nos faz nu. Quantos de nós já se sentimos nu assim? Quantos de nós já fomos cheios da presença de Deus, né, irmão? Né, irmã? Já sentimos a alegria de estarmos na presença de Deus, já louvamos a Deus, clamamos a Deus, glorificávamos a Deus, ajoelhávamos na presença de Deus, falava, Senhor, eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me para o seu reino, eu estou aqui para te servir. Quem já declarou isso? Quem já falou, Senhor, eu estou aqui para servir o Senhor, eu amo o Senhor, e se encheu da alegria da presença de Deus? Quem aqui já se encheu, mas depois se sentiu envergonhado daquilo que fez? A palavra de Deus diz que Adão andava com o Senhor todas as tardes. O Senhor descia tarde lá, no alvorecer da tarde, fresquinho, dia fresco, né? Andava lá, quem sabe, de mão dada com o Senhor. E aí, como é que o Senhor está? Foi bem hoje dia? Hoje foi bem. Comi 2 maçãs, uma pera e uma laranja ali, mano. Que gostoso. Estava boa a laranja? Ou você quer que deixa um pouquinho mais doce para você? Não, tá bom, Senhor, obrigado. Só melancia, eu queria um pouquinho mais vermelha por dentro. Toma. A partir de amanhã, a melancia é mais rosadinha para você. Eu não sei qual era a conversa. Mas todos os dias o Senhor descia com ele, tinha comunhão, porque o Senhor se importava. O Senhor quer estar naqueles que o amam. Toda vez que nós buscamos a presença de Deus, buscamos estar na presença de Deus, Ele quer estar conosco. E é por isso que Deus andava. É por isso que toda tarde, sabe, Lu? Adão já ficava esperando, será que o Senhor vem hoje? Opa, Adão, cheguei, estou aqui, né? Que bom que o Senhor veio. Todos os dias o Senhor andava com Adão. Tão importante era a presença de Deus. Eu queria perguntar para você, quanto você tem andado com Deus? Quanto você tem se alegrado da presença do Senhor? Quando você ora, você se sente envergonhado? Sim ou não? Essa era a resposta de Adão para Deus. Não porque ele falou aquilo que ele fez, mas porque a sua conduta dizia a Deus que ele havia pecado. Você entende? Tem mais a ver com a nossa conduta com Deus do que aquilo. E todos nós somos imperfeitos, tá, meu amado? Se você está falando, pastor, então essa palavra é dura para mim. Não, fique tranquilo, porque a palavra diz que todos nós somos falhos, todos somos pecadores. Mas a continuidade daquilo que nos afasta de Deus é que nos leva, né, à perdição. Então, quantos de nós agora desejamos ter uma vida com Deus e sermos cheios do Espírito de Deus? Quem gostaria de andar com o Senhor? Quem gostaria de voltar ao jardim? Posso ser sincero para vocês? Meu maior desejo é estar no jardim com o Senhor. E você? E você, o que te importa? Te importa o jardim? Será que para Samuel importa o jardim? O que nos importa é a presença do Senhor. Nós temos que buscar incondicionalmente a presença do Senhor antes que ela se perca. No 9 diz assim: e chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou, aonde estás? E ele respondeu, e ouvia da voz do jardim, é porque eu estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore
de que te ordenei que não comesses, né? Deus conhecia a preocupação de Adão. E Deus também sabia exatamente o porquê Adão estava vivendo aquilo, da vergonha. Quem aqui pode enganar a Deus? Eu? O irmão Emerson? Quem pode enganar a Deus? Ninguém pode enganar a Deus. Deus só de olhar Adão, ele falou, cara, você... Sabe quando você vai orar e você sente vergonha, que nem eu falei? E por que nós sentimos vergonha? Não porque Deus está nos acusando, porque nós mesmos já, sabemos, estamos em falha com Deus. Então o que nos importa é a presença, é estarmos no Espírito de Deus dentro de nós, da nossa vida. Porque quem é templo do Espírito Santo? Nós somos templos do Espírito Santo, e o diabo morre de inveja de você. O diabo fica louco porque você é templo do Espírito Santo. O diabo fica louco porque Jesus morreu por você naquela cruz, para que você tivesse a misericórdia do perdão de Deus. Você consegue entender o valor disso? Qual o valor de Deus poder te encher da misericórdia dele, meu amado? Você consegue entender? E é por isso que nós não nos percebemos que o mais importante é a presença de Deus. Quantos de nós nos importamos verdadeiramente com a presença de Deus? Quem aqui veio para a igreja essa manhã e pensou, hoje eu vou para a igreja, hoje eu vou para a igreja, nossa, eu quero muito ir para a igreja, eu quero muito ir para a igreja, porque quando eu chegar lá, eu quero me encher da presença de Deus, eu quero que Deus tome o meu coração, que Deus tome a minha mente, tome a minha casa, tome a minha família, que a unção do Senhor tome plenamente. Quantos de nós desejamos isso em Deus? O quanto de nós levantamos, eu vou para a igreja hoje, senão o pastor vai ficar lá me ligando, então vou ter que ir para a igreja, senão todo mundo vai ver, que eu não fui. Entende? Ou senão eu vou para a igreja, porque eu estou precisando de um dinheiro, eu preciso de um emprego, preciso de um salário, preciso de uma cura, de uma enfermidade, eu preciso de um relacionamento restaurado, eu preciso de ter algo de Deus. Quantos de nós viemos a pedir a Deus algo aqui na igreja? Eu preciso ir para a igreja, eu preciso melhorar minha vida, está ruim a coisa, está feia lá em casa, viu? Se eu não vou para a igreja hoje, o bicho vai pegar, entendeu? Eu preciso ir lá, que eu preciso que Deus entre na minha situação, você está entendendo? Há uma divergência muito grande entre aquilo que você veio pedir a Deus, porque você deseja no seu coração, e aquilo que você veio ofertar a Deus. Será que nós viemos ofertar a Deus o nosso coração verdadeiro hoje? Será que nós viemos aqui hoje para nos enchermos da presença e falar, não, o Espírito de Deus tem que estar em mim? Não há desgraça pior na vida de um homem do que perder a presença de Deus, do que não estar guardado pelo Espírito de Deus. E o que nos importa realmente, então? O que te importa? Você já parou para pensar no que te importa? Alguns outros homens da Bíblia também nos ensinam sobre o que nos importa. O próprio Moisés, quando foi, não é? Quando Moisés foi chamado para sair do Egito, né, gente, da prisão, da escravidão, como é que foi lá? Vamos lá em Êxodo 33, 12. Êxodo 33, 12 diz assim: disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, fazei subir este povo, porém não me disse saber quem há de enviar comigo. Contudo, disseste, conheço-te pelo teu nome, também achastes graças nos meus olhos. Agora, pois, se acheis graças aos teus olhos, rogo-te que me faças saber, neste momento, o teu caminho. Quem aqui pede a Deus para conhecer o caminho? Para que eu te conheças, e ache graça nos teus olhos, e considere a esta nação o teu povo. Respondeu-lhe, a minha presença irá com... Olha o que Deus respondeu, a minha presença irá com... Aquilo que era objetivo na vida de Moisés, Deus disse, eu irei contigo, eu te darei o quê? Descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faças o quê? Subir para onde? Para este lugar. Você consegue entender toda a sabedoria de Moisés? Ele disse assim, Senhor, se o Senhor não for comigo, Deus disse a Moisés algo poderoso, você vai pegar o seu povo, vai tirar daqui, né? Vai levar para lá, e aí ficou, puxa vida, né? Mas eu só vou se o Senhor for comigo. Você está entendendo? Deus disse, eu vou com você, mas eu só vou se o Senhor for comigo. Eu queria perguntar para você hoje,
O Senhor tem andado aonde você tem ido? Será? Será que durante essa semana toda o Senhor esteve com você? Ou será que em alguns momentos você teve que dizer, só fica por aqui, Ana? Até que só fica por aqui, só espero eu voltar, Ana? Eu vou ali, já venho, é rapidinho, Ana? Só fica aqui, porque eu sei que aqui o Senhor não vai, né? O Senhor não vai ver nada, então só fica por aqui, Ana? Eu vou lhe dar uma mentira ali, rapidinho já venho, Ana? Ou eu vou ali fazer algo que o Senhor não agrada e já venho já. Então, o que nos importa realmente? Estarmos na presença de Deus, sim ou não? Deus disse, eu vou estar contigo todo o tempo. É só algum tempo? Sim ou não? Como que é estar na presença de Deus? Como é? Deixa eu perguntar para você hoje, como é estar na presença de Deus? Quando nós estamos na presença de Deus, como é que é, irmão Wesley? É só um pouquinho? É todo o tempo? É 12 horas de trabalho, só no serviço? Não, é todo o tempo, no serviço, fora do serviço. O Senhor está conosco todo o tempo. Porque nós somos cheios da presença do Senhor, amém? Então Deus não pode chegar e falar assim, só fica aqui um pouquinho, eu vou ali pecar e já volto. Quando eu voltar, o Senhor não vai perceber nada, é assim? Não, e é por isso que Moisés disse, eu só vou se o Senhor estiver comigo, porque a presença do Senhor me basta. Porque o que me importa é se o Senhor está na luta, não qual é a luta. A importância de Moisés não era qual era a luta, não era para onde ele iria. A importância de Moisés era se Deus estaria com ele ou não. Eu queria perguntar para você, diante da sua luta, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, na sua história, o que realmente importa? A sua luta, a sua história ou a presença do Senhor? Aonde quer que você esteja. A presença do Senhor na sua casa e no seu projeto é o que te importa. Porque no demais, o Senhor é quem proverá, porque esta é a palavra de Deus na sua vida. Essa não é a palavra do homem, porque Deus não é como homem para mentir, para quem menta. Então o Senhor, quando promete algo, Ele cumpre, porque Deus é um Deus fiel e verdadeiro naquilo que Ele promete. Ninguém está sozinho quando está acompanhado da presença de Deus sobre a sua casa, sobre a sua luta, sobre os seus projetos. Não importa onde você esteja, não importa o que você esteja passando, não importa o quanto você se sinta só, sempre que a presença de Deus estiver na sua história, na sua casa, então Ele, o próprio Deus, é quem entra e quem dá a resposta. Ele é o Deus da resposta. Ele é o Deus que conhece a história, conhece a sua casa. Ele é o Deus que conhece a sua dificuldade, e em momento algum Ele é aquele que desampara. Pelo contrário, Ele é o Deus que participa, e o que nos importa é a presença do Senhor. O que nos importa é a presença do Senhor. Todos os grandes homens de Deus vêm nos orientando e dizendo, ei, o que nos importa é a presença, é a presença, é a presença. Oh Deus, é a tua presença que nos importa. Lá em Salmos, Davi diz o quê? Lá Salmos 50, 22 diz assim, considerai pois nisto, vós esqueceis de Deus, para que não se dispersas, sem que haver vos livre. No 23, desculpa. No 23, o que me oferece em sacrifícios as ações de graça, esse me glorificará. Você glorifica a Deus em todas as coisas, meus amados, sim ou não? Amém. Porque no 10 ele diz assim, 51:10 diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito que? Inabalável. Não me repudies da tua, e nem me retires o teu Santo Espírito. Olha o que Davi disse, restitua-me o teu Santo Espírito. Você concorda, você consegue entender o valor de estar na presença de Deus, irmão? Sabe, o diabo vem todo dia para nos acusar, para dizer que você não vai conseguir, que não vai dar em nada. Mas o Senhor vem nos ensinando todos os dias que o que nos importa é a presença do Senhor, é aquilo que Deus vai nos dar. Sabe, perder a presença do Senhor é a pior coisa que um homem pode ter na sua vida. Vou para o último texto, tá, gente? Só para a gente não esticar muito, por causa do horário.
Lá em 1 Samuel 16 diz assim, ó, 1 Samuel 16, 14. Olha isso que forte, né, da importância do Espírito de Deus. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno, o quê? O quê? Retirando-se de Saul o espírito de... Não sei se você consegue entender a importância disso. Porque muitas pessoas pensam assim, eu só não estou na presença de Deus. Eu só decidi levar minha vida dessa maneira aqui, sem buscar a Deus de todo o meu coração. Então não tem nada demais. Deus vai retirar o espírito dele e eu vou continuar vivendo a minha vida, é assim mesmo. Mas a palavra de Deus diz que não foi só sobre retirar o espírito. A palavra de Deus diz que além de retirar o espírito de Saul, um outro espírito veio sobre a vida dele. Você consegue entender as suas lutas agora? Quando nós decidimos não ter uma vida com Deus, quando nós resolvemos entregar, falar, não tem problema nenhum, entendeu? Eu não vou para a igreja mais, eu só não quero mais saber de ficar buscando Deus, não quero mais ficar sabendo de orar, eu não quero mais ficar sabendo dessas coisas, então não tem problema nenhum, eu só não vou estar com o Espírito de Deus. Mas a história, a verdade, não nos condiz assim. A palavra de Deus diz que, ao mesmo tempo em que o Espírito de Deus foi retirado de Saul, o inimigo veio sobre a vida dele, amém? Eu não sei quais lutas que você tem enfrentado, meu amado, mas talvez algumas delas tenham a ver com você ter abandonado a Deus. Você já parou para pensar se o que você vive hoje não é reflexo da sua decisão de 1 ano atrás de ter abandonado a Deus? De ter abandonado a obra de Deus? Quem aqui tem um chamado? Quem aqui Deus tem te chamado há muito tempo, né? Muito tempo você tem um chamado de Deus. Deus falou, vem cá, você vai trabalhar na minha obra, você vai ter uma vida comigo. E você simplesmente deixou para lá, falou, não, eu não quero compromisso com a igreja, eu não quero nada, eu quero só ir para a igreja quando eu quiser, se tiver vontade. Você abandonou seu compromisso com Deus. Eu queria perguntar para você, onde é que você se perdeu? Porque não é só sobre perder a presença de Deus, é sobre aquilo que vem como consequência daquilo que você perdeu na presença de Deus. Claro que depois a gente vai ver que, né, eu não vou continuar por causa do horário, mas você vai perceber lá que, se você continuar nesse texto, você vai perceber nesse texto, que um homem de sabedoria diz, procura Davi, não é? Ele vai dedilhar a harpa e os demônios vão sair. E todas as vezes que Davi estava com ele, dedilhava a harpa, porque o homem, Davi era cheio da presença de Deus, e trazia alegria, fazia com que Saul tivesse um refrigério. Então entenda você que é mulher de Deus na sua casa, você que é homem de Deus, você que vai ser usado por Deus na sua casa, para que a presença de Deus volte a retornar a paz lá naquele lugar. Entende? Então talvez a sua casa está vivendo um inferno na sua casa, de modo dizer, claro, né? Na força de expressão popular. Talvez na sua casa está tendo briga, confusão, está tendo um monte de coisa. Você está falando, caramba, eu estou vendo o diabo se andar aqui na minha casa, todo dia é briga, todo dia é confusão, está faltando um monte de coisa, eu sou humilhado aqui na minha casa. Eu ouço coisas que eu não gostaria de ouvir. Entende? Então seja você a presença de Deus. Quando Davi chegava lá, tudo aquilo que agia na vida de Saul tinha que bater de retirada. Você vai continuar lendo ali, você vai ver. É muito importante, essa palavra é boa, né, pastor Carlão? Você vai perceber que não estamos com muito tempo, senão a gente esticar isso aqui, nós entender plenamente aquilo que Deus tinha. Então é você a referência de Deus na sua casa. Então não delegue as pessoas. Quando Davi foi chamado para dedilhar sobre a vida de Saul, sabiam exatamente quem era Davi. E você? E você? Você sabe quem você é? Você já se perguntou se você sabe quem você é? Porque se você é essa pessoa cheia da presença de Deus, que vai levar a graça para a sua casa, então quem vai levar a presença é você. Então quem vai orar é você. Mas no meu serviço as pessoas, não é sobre o seu serviço, meu amado. No seu serviço a presença de Deus é você. Quem levava paz ao reino de Saul naquela época era Davi, quando dedilhava, porque Saul não tinha mais a presença de Deus, mas Davi, tinha. Você consegue entender que não depende das pessoas? Mas se as pessoas querem, mas na minha casa não adianta eu buscar. Eu já ouvi gente falar, pastor, não adianta eu buscar, porque meu marido não quer. Adianta sim, porque quando você orar na sua casa, o diabo vai ter que retirar, sabe por quê? Não por causa de Saul, mas por causa de você, que é cheio da presença do Senhor.
é cheio da presença. E quando a palavra de Deus diz que quando nós resistimos ao diabo, ele fugirá de vós. O maior temor de Satanás na sua casa tem que ser quando você chegar. Quando você chegar na sua casa, haverá paz. Quando você chegar na sua casa, haverá transformação, não por conta das pessoas, não pelo seu marido, não pela sua mulher, não pelo seu filho, mas por aquilo que você é, por aquilo que você determinou na presença de Deus hoje, porque você decidiu que você vai voltar para o reino dos céus, porque você decidiu hoje que você não vai mais falhar, que você não vai mais pecar, mas você vai buscar a restituição da presença de Deus em você, para que você possa levar a restituição de Deus sobre o seu lar, sobre a sua família, porque o pilar não vai ser mais a outra pessoa, mas você vai ser o pilar da sua casa. Você quem traz a paz, porque você vai levar a presença de Deus aonde você estiver, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja na vida do seu filho, seja na vida das pessoas. Você vai levar a presença, você vai levar a presença, você vai encher a sua casa da presença de Deus. A presença de Deus que vai retornar sobre o seu lar, sobre os seus projetos, sobre os seus sonhos. Aquilo que foi derrotado vai ser levantado pela glória de Deus, e todos verão o Deus que você serve, o Deus que transforma, o Deus que opera, o Deus que ministra, o Deus que ensina, o Deus que te ama. Ele que o ama, Ele mesmo é quem vai andar com você. Sabe quando a palavra de Deus diz, Deus andava com Adão todas as tardes, e assim também será você na presença de Deus, porque quando você orar, a resposta virá sobre a sua casa, a resposta virá sobre o seu trabalho, a resposta virá sobre aquilo que você almeja, porque Ele é Deus e Ele é fiel para cumprir a sua palavra, em nome de Jesus. Encha-se da presença de Deus. Vamos colocar de pé, meus amados, em nome de Jesus, vamos orar. Oh Deus, oh aleluias, aleluias, é Ele, é sobre Ele, é sobre Ele, é sobre a sopra do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Entregue-se totalmente ao Senhor, vamos orar.